Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudiono Machado e estou aqui mais uma vez para tirar dúvida escatológica. A teologia ela é interessante, ela tem muitos vieses e é interessante, é necessário que nós, vez por outra, trabalhemos como apologistas, defendendo a fé, alinhando as coisas, puxando de volta para o local, porque a Bíblia já diz que se a buzina der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E às vezes nós corremos o risco de falar uma heresia, uma coisa ou outra, e quando alguém tira a dúvida, a gente não, quando alguém tem a dúvida, faz a pergunta, a gente não pode fugir dela. Desta vez a dúvida vem de um irmão que recentemente foi assistir culto numa determinada igreja e ao chegar lá na igreja ouviu uma mensagem e ficou preocupada com ela. Palavras do irmão. Eu passei a noite preocupado, estudando e minha esposa estava presente e eu pedi a Deus que minha esposa nem ouvisse aquilo para que não gerasse dificuldade, porque nós, olha que coisa interessante, nós, ele vem de um outro estado, de um outro local, nós aprendemos diferentes. E realmente o assunto é salutar, eu acho que merece esse nosso comentário, esta nossa observação. Para tanto, nós vamos ler no livro do Eclesiastes, Antigo Testamento, escrito por Salomão no final da sua vida, capítulo 12, versículo de número 7, que diz assim, eu estou lendo na versão Almeida, edição contemporânea, diz assim, e o pó volte à terra, o corpo volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. O irmão que me fez a pergunta, ele trouxe a seguinte indagação. Existe intercessão dos crentes depois da morte? Como assim? Os crentes podem interceder por quem está vivo? Os crentes podem, de lá de onde eles estiverem, olhar para quem está aqui na terra e interceder por eles? E eu achei muito interessante e por esse motivo nós vamos comentar partindo deste texto. Antes de qualquer coisa, é necessário que nós esclareçamos para os irmãos que existem dois estados, o estado matéria e o estado espírito. Nós, vivos, no corpo, somos matéria. Nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, matéria, unidos, espírito e alma unidos no mesmo corpo. E que quando nós deixarmos esta matéria, nós seremos espírito. Alma e espírito, que só são separados pela palavra de Deus, estarão juntos e o corpo fica no pó. Então o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Existe uma discussão, que eu não vou entrar nela aqui agora, se aquela questão do inferno ser embaixo, o inferno não, o seio de Abraão ser embaixo e depois o seio de Abraão ser levado para cima. Eu só vou deixar uma dica aqui, que as coisas espirituais nunca mudaram de lugar. Não vou entrar nessa discussão agora. O que é material muda de posição, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, tal. Mas as coisas espirituais, eu não digo as pessoas espirituais, eu digo as coisas espirituais. Elas são no mesmo lugar sempre, mas não vou entrar nesse detalhe. De sorte que, quando nós saímos deste plano, saímos desta terra, saímos deste corpo, nossos olhos abrem para aquilo que é espiritual, que está em volta de nós. O espiritual está em volta de nós. E nós, então, partimos para um outro estado, o estado espiritual, onde não ficamos vagando. Nós não ficamos vagando. Crer que nós ficamos vagando é crer no Espiritismo. Então, nós não ficamos vagando, nós vamos para Deus, conforme escreveu Salomão em Eclesiastes 12:7, e lá ficamos com Deus, aguardando. Este é o chamado estado intermediário da alma. Interpretações errôneas acerca deste estado intermediário levaram Martinho Lutero a escrever as 95 teses que foram afixadas na porta da Catedral de Wittenberg. Por quê? Porque dizia-se que existia um estado intermediário chamado purgatório. E a ideia do purgatório surgiu para que entrasse dinheiro, porque eles queriam construir uma capela
E dizia-se, ao tilindrar de uma moeda no fundo do gasofilaço, uma alma saía do purgatório. Aí Martinho Lutero leu aquele e disse, não concordo com isso não. Parece que hoje, em 2022, nós estamos no mesmo contexto, porque tanto tempo se passou, a Bíblia permanece à nossa disposição, tantos estudos existem, e a gente ainda continua tendo que quebrar a cabeça com esse tipo de assunto. Não existe esta possibilidade de alguém ser melhorado no estado intermediário, de alguém passar pelo chamado limbo. Ele está no limbo. Recentemente, conversando com um cliente aqui no escritório, ela disse, olha, eu creio que fulano de tal está no limbo. Aí eu não estava discutindo Bíblia, eu deixei quieto. Mas na igreja, no púlpito da igreja, na escola dominical, e principalmente por pessoas que até possam se apresentar como estudantes da Bíblia, superintendentes disso ou daquilo outro, não é correto dizer um tipo de assunto dessa natureza. Ou seja, o homem morre e toda aquela carga de informação que ele tem fica com ele aguardando o juízo. Está registrado na Bíblia Sagrada que o homem morre e as suas obras o seguem, para que ele descanse dos seus dias e as suas obras o seguem. Estas obras estarão com ele até o exato momento, caso ele seja cristão, caso ele tenha morrido confessando a Jesus como Salvador, porque com o coração crê para a justiça, mas com a boca faz confissão para a salvação. Aí essas obras, o seguirão perante o tribunal de Cristo, que vai acontecer logo após a igreja ser arrebatada. A igreja vai arrebatada, nos ares encontra-se com Cristo e na sequência entrará no tribunal de Cristo para que as suas obras sejam sopesadas, sejam observadas, analisadas, medidas. Tanto que a obra de alguém vai ser queimada pelo fogo. A obra de alguém vai ficar mais forte ainda. Alguns vão passar vergonha, porque as suas obras serão reveladas. No entanto, ele está salvo. Ele praticou algo que não deveria mais estar salvo. Mas a interpretação, como o irmão perguntou, de que lá, depois de morto, naquela situação, no estado intermediário, ele está olhando o que está ocorrendo aqui na terra e ele ainda pode fazer intercessão por quem está na terra, não tem base bíblica. Se nós pegarmos o que o próprio Senhor Jesus disse, utilizando como base a passagem do rico e Lázaro, nós vamos observar o diálogo realizado ali entre eles, que logo mais eu estarei junto com o Maciel, soltando este comentário sobre a parábola do rico e Lázaro, ou não, nós vamos explicar esses detalhes. Ele está conversando com Abraão. Nós até erroneamente chamamos de seio de Abraão, o local onde Lázaro está, que não é o seio de Abraão, lá é o paraíso. E onde é que fica este paraíso? Onde ele sempre ficou, na minha interpretação. Conforme Apocalipse, capítulo 9, ele fica abaixo do trono de Deus. Lá estão as almas de todos aqueles que morreram. Tanto que no texto de Apocalipse ainda é perguntado, questionado, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue dos nossos inimigos? E o Senhor permanece ali em silêncio diante dessa pergunta. De sorte que quando Lázaro está ali mandando, o rico está ali mandando mensagem para Abraão, e Abraão está com Lázaro no seu regaço, no seu seio, assim, próximo dele ali. Aí o rico diz, manda que alguém vá aos meus irmãos. Para aí. Se manda é porque não pode. Ele não está lá tendo acesso, ele está segregado, como diz aqui Eclesiastes, espírito em cadeia. Aliás, Eclesiastes diz assim, volta a Deus que o deu. É porque o espírito em cadeia eu vou explicar daqui a pouco. Volta a Deus que o deu. Nós, quando partimos desta terra, ficaremos num local onde eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio, que sim, receberemos informações do mundo físico. Quem ainda estiver vivo e for morrendo e for indo para lá vai levando informação de quem está aqui. Mas quem está lá, em hipótese alguma, ele tem condição de acompanhar o que está acontecendo aqui, porque aí ele seria um onipresente também. Ia querer saber a vida de quem? Ah, eu quero saber o meu filho, eu quero saber... Não, calma aí. Vai ficar zanzando vendo... Não é assim que funciona. Aí nós vamos dar ênfase ao espiritismo. Né? O espiritismo tem aquela ideia que acompanha fulano e depois reencarna, e não é assim que funciona.
está lá, está aguardando. O próprio Senhor Jesus, que a Bíblia diz que pregou aos espíritos em cadeia, que é essa expressão que eu queria explicar, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, na quarta-feira, veja aí a nossa live sobre a última semana de Cristo, ou a live Tetelestai, ele morre e alguns dizem, Jesus foi ao inferno. Jesus não foi ao inferno, isso é um ledo engano. Jesus partiu direto para este local que nós chamamos de Abraão, que é o paraíso. E lá no paraíso ele pregou aos espíritos em cadeia. Pregou o quê? Arrependam-se, espíritos. Não, não nada disso. Ele disse, olha, eu sou Jesus, estou vindo da terra, eu estou parafraseando. Entenda, não existe nenhum erro bíblico no que eu estou dizendo. Erro bíblico tem em dizer que o camarada fica olhando a terra, que o camarada fica intercedendo por quem está na terra. Jesus vai lá e diz, eu sou Jesus, eu sou o cumprimento da promessa. E 3 dias depois ele ressuscita. 3 dias depois ele está no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, como alguns dizem, ele ressuscita e é o nosso Senhor. E porque ele vive é que nós temos esta esperança. Mas observe que pode deixar comigo aqui. Observe que neste contexto aí não há nenhum erro. Jesus não saiu de lá e enquanto está lá, vê olhar quem está aqui. Não, seu corpo ficou aqui 3 dias e 3 noites ele ficou lá. Aí nós temos esta interpretação esta ideia de que quando chegaremos lá, os assuntos serão levados. Mas quem está lá não volta para cá, irmãos. O rico e Lázaro deixa isto muito claro. Seria muito mais fácil eles caminharem lá de um local para outro do que vir de lá para cá. E lá está separado. Todos os que morreram voltaram a Deus e lá estão todos, um paralelo ao outro. Abraão diz, filho, existe um abismo entre nós e vós. Eu posso te ouvir, tal, mas eu não posso passar para aí, você não pode vir daí para cá. Entenderam? Porque todos os que morrem estão lá. Não tem ninguém no inferno, só para você entender, não tem ninguém no inferno lá embaixo. Está todo mundo lá, aguardando o juízo, e depois do juízo, cada um segue para um canto. E aí nós temos um texto que precisa ser compreendido, que é o texto de Hebreus capítulo 11 e 12. Hebreus capítulo 11, o escritor da carta aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo, né? Independente da ideia de qualquer um, eu creio que foi Paulo, ponto final. Quando chegar lá, a gente descobre. A gente tira a prova dos 9. Se eu tiver errado, não tem problema. Mas se eu tiver certo, o glória vai ser dobrado. Não tem problema nenhum. O escritor dos Hebreus, falando da fé, diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza, a prova das coisas que se espera. Aí ele diz, pela fé fulano, cicrano, Raabe, Beltrano, fulano tal, etc, etc. Aí quando entra no capítulo 12, diz, também nós que estamos vivos, precisamos ter fé. E nós, principalmente, que estamos presentes, gerúndio, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Será que aqueles que morreram estão vindo de lá e estão nos rodeando e a gente não está sabendo? Será que realmente é verdade aquela ideia de que alguém derruba um negócio, está lá num canto e derruba? Aí alguém fica olhando assim, alguém sente um calafrio. Eita, será que é meu parente que vê? Gente, isso é espiritismo. Isto é espiritismo. Nós cristãos não cremos nisso. A Bíblia não fala a esse respeito. Morreu, está lá com Deus. Depois do juízo haverá alguma coisa. Depois que Jesus ressuscitar a igreja, Jesus vier arrebatar a igreja, que a igreja for ressuscitada, que entrar no tribunal de Cristo, que passar pelas bodas do Cordeiro, que vier junto com o próprio Senhor Jesus para salvar Israel no final da batalha do Armagedon, é que nós seremos transformados, nós estaremos transformados e céu e terra para nós vão de ser a mesma grei. Mas antes disso, ninguém fica zanzando por aí, ninguém tem ideia nenhuma diferente dessa. Crer diferente é crer no Espiritismo. Aquela nuvem de testemunha que nos rodeia o tempo todo, como agora neste momento eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, fundamenta o que nós chamamos de batalha espiritual. Enquanto eu estou aqui fazendo algo para o reino de Deus, existem anjos que estão em volta de mim, me protegendo, porque a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que eu temo e os livra. Agora, ao derredor está o nosso inimigo, bramando como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar.
Ou seja, existe uma constante batalha espiritual. Enquanto eu durmo, a batalha está estabelecida e acontecendo. Nós vamos lá para o livro de Daniel. Tem uma live nossa aí, batalhas na Bíblia, batalhas espirituais na Bíblia. Busca aí no YouTube que você vai entender. Você vai compreender o fundamento da batalha espiritual. Mas não rodeados por pessoas. Por quê? Porque os anjos que estão em volta de nós ali, ao tempo todo estão nos acusando. O tempo todo estão nos acusando. Os anjos foram lá naquele episódio de Jó, estavam presentes. E assim por diante. A Bíblia chama de nosso acusador, nosso adversário. Então, o irmão trouxe esse questionamento e graças a Deus que isto não é ensino comum entre nós e que fique guardado. Se por acaso entre nós alguém traz tal tipo de ensinamento, eu peço que encarecidamente, em nome de Jesus, leia a Bíblia Sagrada para que a gente não incorra em um erro crasso, grosseiro, doutrinário no púlpito da igreja. Porque uma coisa dessa ensinada no púlpito da igreja, ela traz um desserviço diante de tudo aquilo que a gente vem cuidando há tanto tempo para preparar os irmãos para aquilo que biblicamente é correto, especialmente no contexto escatológico. E aqui eu encerro dizendo para os irmãos, se você não tem conhecimento, não entre na área. Fale daquilo que você conhece. Não é o apresentar de títulos, de possibilidades, que vai dar a você esta capacidade de ensinar a Bíblia de forma errada. Lembre-se, está escrito em Apocalipse. Quem acrescenta, recebe praga. Quem tira, perde bênçãos. Que Deus abençoe o irmão e continuamos com o estudo da sã doutrina da Palavra de Deus, sabendo que todos os que morrem voltam a Deus, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, mas que muito em breve, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E se alguém tem algum versículo bíblico que fundamenta essa ideia de interceder por quem está vivo, ou olhar a vida de quem está vivo aqui depois de ter partido dessa terra, manda para mim aí que eu quero conhecer. Bíblico. Fiquem todos na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Eu acho que algumas pessoas estão precisando ouvir este vídeo. Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, viu? Esse vídeo vai para o YouTube. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.